Olá, hoje eu vim aqui para falar com você sobre um assunto super requisitado, que é sobre os doces. Então, como emagrecer sem deixar de comer os doces que você ama? Qual que é a verdade sobre as opções de doce que tem aí no mercado? Doce fit, doce light, integral, tem muita opção hoje. Qual seria a melhor opção para o seu caso? Você sabe escolher? Muitas pessoas se enganam demais na hora de fazer essas escolhas, muitas vezes acabam não tendo resultado por causa disso. Se você não vive sem um docinho, não consegue imaginar a sua vida sem um doce e quer emagrecer, tem dificuldade de emagrecer por causa disso, então esse vídeo aqui é para você. Bom, primeiro a gente tem que pensar que nós temos os alimentos naturalmente doces, então basicamente vai ser ali as frutas e mel, e depois os alimentos com açúcar adicionado, processado. Com o processo de industrialização dos alimentos, a gente tem uma variedade enorme de doces no mercado. Então a indústria acabou com os anos fazendo vários processos para aperfeiçoar o sabor dos produtos. Então, se um alimento tem sabor doce, é porque ele tem adição ou de açúcar, de alguma forma, que pode estar ali escondido por outros nomes, então nem sempre vai ter o açúcar propriamente dito ali no rótulo. Então, por exemplo, pode ter o nome xarope, glicose, frutose, maltose, todos esses nomezinhos são, na verdade, açúcares. Então, ou ele vai ter um açúcar, ou algo que é parecido com açúcar, com outro nome, ou vai ter um adoçante natural ou artificial adicionado ali nessa composição. Então, esse é o caso dos produtos zero açúcar. Muitas vezes eles são adicionados de adoçantes naturais ou artificiais para dar esse sabor doce. Então, para começo de conversa, é importante a gente lembrar. Por que se fala tanto para evitar doces? Porque o consumo excessivo de açúcar realmente não é uma opção saudável, no final das contas? Qual que é o reflexo dessa ingestão de açúcar exagerada no nosso corpo? Tem várias questões envolvidas aí e é importante a gente falar sobre isso. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, que o consumo em excesso está associado a várias doenças. Então é mais comum se associar com diabetes, mas o consumo excessivo acaba levando aí à obesidade, e a obesidade é um fator de risco para um caminhão de doenças. Então, quando se tem um consumo excessivo, um consumo grande de açúcar, a gente vai ter um excesso de insulina, os famosos picos de insulina. A insulina alta, ela vai dificultar ali a queima da nossa gordura estocada, ela vai dificultar o seu emagrecimento. Uma insulina alta, ela vai também baixar hormônios ali como o glucagon e o GH, que são como se fossem assim hormônios queimadores. Então, com certeza, vai atrapalhar bastante no emagrecimento. Além desses problemas com o pico de insulina, o excesso de insulina no sangue, ele pode também causar uma condição que se chama resistência insulínica. O que é esse negócio? Na verdade, a célula se torna resistente à ação da insulina, como o nome diz. Então, tem tanta insulina batendo lá na porta da célula para entrar, que uma hora ela não abre mais. Ela não quer mais receber esse açúcar. Então, esse açúcar fica lá sobrando, fica lá dando sopa lá no sangue, e isso não é bom para o nosso corpo em vários sentidos. A gente tem aí danos para os vasos, para os nervos, vários órgãos acabam tendo lesões, hipertensão, pode desenvolver também uma diabetes, como eu já comentei, cegueira, dificuldade na cicatrização, tanto que é comum a gente escutar a história de diabéticos, por exemplo, que vão ter que perder o pé, por exemplo, às vezes até a perna. Essa resistência à insulina também está relacionada com o síndrome de ovário policístico, que é uma condição hoje bem comum nas mulheres, alguns tipos de câncer e também uma aceleração do envelhecimento. Na pele, muitas vezes a gente acaba também percebendo os acrocórdãos. Talvez você já tenha visto alguém com isso. É como se fosse uma verruguinha bem pequenininha. É bem comum ter na axila ou mais também no pescoço, que na verdade é como se fosse um crescimento de pele excessivo, que está bem relacionado também com a resistência à insulina.
Então, deu para ter uma ideia aqui de por que realmente se deve evitar o consumo de açúcar. Então, não é à toa, não é uma moda, não é uma neurose, como muitos pensam aí. Ah, eu como açúcar o tempo todo, ciclano comeu a vida inteira, nunca teve problema nenhum. Ah, nunca teve problema, mas a parte dele ele tá fazendo, né? Tá tentando ter problema. Ah, mas meus exames estão normais, tá tudo certo. Mas isso não quer dizer que você esteja saudável. Pode ter certeza que silenciosamente aí esse excesso de açúcar vai te fazer mal de alguma forma, isso é fato. Então, em primeiro lugar, se você tem vontade de comer um doce, o ideal vai ser você consumir um doce mais saudável, com certeza, com mais qualidade, se possível que agregue ali algum nutriente com ele também. Então, qual que seria o doce perfeito, o doce dos sonhos das nutricionistas, né? As frutas. As frutas são como se fossem guloseimas da natureza, né? Porque elas são docinhas e vão oferecer ali também um valor nutricional, nutrientes, vitaminas, minerais ali. Mas acontece que muitas vezes elas não vão realmente matar a vontade de comer aquele doce, porque não são tão doces assim quanto esses doces industrializados que a gente acaba encontrando no mercado e muitas vezes o nosso paladar já está acostumado com isso. As frutas também, elas são ricas em carboidratos e elas acabam não tendo gordura associada. O problema dos produtos industrializados é que eles acabam tendo açúcar, né, uma quantidade maior, e ainda associam gordura. Então aí a gente tem um produto altamente palatável, que a gente fala, que é um produto muito saboroso, e aí a gente tem vontade de comer em grandes quantidades, o que não acontece nas frutas, que elas são só basicamente carboidratos. É difícil você ver alguém realmente exagerando, tendo ali um problema em parar de comer frutas. Já com produtos industrializados, com muito mais frequência a gente acaba percebendo isso, né? Fica muito mais fácil de exagerar nesse tipo de produto. Isso sem falar no açúcar adicionado. Então, muitas vezes eu já escutei por aí: ah, eu não sou fã de doce não, Alessandra. Não sou muito do doce, eu sou mais do salgado. Não costumo comer chocolate, bolo, nada disso. Aí você vai perguntando, aí a pessoa te fala lá que ela coloca açúcar para adoçar o café, né, de manhã, de tarde e de noite. Aí adoça todo o suco com açúcar também. Então, na verdade, essa pessoa está consumindo sim bastante doce. E atualmente a população brasileira consome aí, em média 80 gramas de açúcar por dia. Isso é muita coisa. 80 gramas vai dar uma xícara de chá, só de açúcar adicionado, fora outras coisas que tem aí nos produtos já. Então, ok, você já entendeu que o ideal é evitar os doces, já entendeu que é prejudicial e tudo mais, mas não é porque a gente sabe que alguma coisa faz mal para a saúde que a gente não vai ter vontade de comer, não é verdade? Então, como lidar com isso? Bom, o ideal é que quando você tem realmente ali uma vontade de comer um doce, é que você se questione um pouco sobre essa vontade. Então, primeiro, essa vontade pode ser saciada com uma opção mais natural? Às vezes, uma fruta realmente mata a sua vontade, dependendo. Uma banana lá com canela, coloca lá uns segundinhos no micro-ondas, aquecida, com uma canelinha, uma pasta de amendoim sem açúcar em cima. Uma fruta picada lá dentro do iogurte, também sem açúcar. Frutas secas, então damasco, ameixa seca, que elas acabam ali concentrando mais o açúcar da fruta, então ficam realmente mais docinhas. Ou um chocolate mais amargo, 60%, 70% de cacau, são opções legais mais naturais. Se a sua vontade for satisfeita realmente por uma dessas opções, ótimo, maravilhoso. Se não, você vai ter também ainda a opção de recorrer a alguma versão mais saudável dos doces com receitas. Então entram ali aquelas receitinhas fit, light, low carb e tal. Hoje tudo vai muito leite condensado fake, brownie de batata doce. E tem uma infinidade enorme aí de opções hoje. E muitas vezes são realmente opções melhores do que aquelas tradicionais, mas nem sempre. Então, cuidado, gente. Tem duas questões aí muito importantes sobre isso que eu queria chamar aqui a atenção. Então, primeiro,
Não é porque um alimento está escrito lá no rótulo que é light, que é fit, que é integral, não é por isso que ele vai ser um alimento saudável. Então, muitas vezes acontece aí algum tipo de confusão quanto a isso. Você pode ter lá, por exemplo, um produto com 0 açúcar, porém ele vai ter ali um excesso de gordura, muitas vezes uma gordura de má qualidade. Aí você vai optar por comer um produto que não tem açúcar, mas em contrapartida tá comendo ali, por exemplo, sei lá, uma gordura trans, que é a pior gordura que tem. Então você está fazendo, na verdade, uma péssima troca. Ou o produto é lá 0 açúcar, mas tem como base dele as farinhas brancas. Então farinha de trigo, farinha de arroz, muitas vezes a gente encontra nesse tipo de produto considerado mais saudável, fit. Então esse produto está longe de ser uma opção saudável, porque ele também vai ter alto índice glicêmico, também vai favorecer os picos de insulina, o excesso de insulina, e vai ser prejudicial ao organismo, assim como o açúcar. Ou também, muitas vezes, o produto se diz 0 açúcar, mas ele tem lá outro ingrediente que, na verdade, é um açúcar igual, que a gente fala que é o açúcar escondido ali, né? Com outro nome, xarope de arroz, xarope de milho, xarope de frutose, a própria frutose, maltodextrina, dextrose, a glicose, sacarose, maltose, tudo isso daí é açúcar, gente. Tudo que for xarope e que terminar em ose é açúcar. Vai causar os mesmos problemas que o açúcar no seu organismo. E muitas vezes nesses produtos, ou até nessas receitas aí, fit da vida, bolinho funcional e tudo mais, a única diferença é que você usa, em vez do açúcar branco, açúcar comum, um açúcar demerara, um açúcar mascavo, um açúcar de coco. E agora vale se aprofundar um pouquinho nisso aqui. Muitas pessoas ficam confusas com isso aí, têm dúvidas e acabam às vezes pagando até mais caro em produtos com esse tipo de açúcar diferente quando querem comer um doce. E aí, por acharem que vai ser uma opção melhor, mais saudável e tudo mais, acabam fazendo essas escolhas que na verdade não são tão interessantes quanto parecem. Então, primeiro, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, eles são parecidos, tá? Os dois são feitos ali a partir da cana-de-açúcar, mas eles passam por menos refinamento do que o açúcar branco, do que o açúcar comum. Então, é interessante que tenha menos processamento químico, vai ter menos produtos químicos adicionados ali, e além disso, teoricamente, se diz que poderia ter ali um maior valor nutritivo, valor nutricional. Por exemplo, já ouvi por aí algumas pessoas dizendo, eu uso açúcar mascavo porque tem mais ferro. Então, gente, é muito bom falar sobre isso, trazer isso aqui, porque esse valor nutritivo, por exemplo, de um açúcar mascavo, um demerara, é uma coisa totalmente insignificante. O ferro, por exemplo, a gente vai ter ali 1 miligrama de ferro em 100 gramas de açúcar mascavo. Então, é uma quantidade muito pequena, gente. Sim, o açúcar mascavo, o açúcar demerara são opções mais naturais do que o açúcar branco, mas eles passam longe de serem uma opção nutritiva. Nutrientes mesmo, vitaminas, minerais, a gente encontra nos vegetais, nas carnes, nos ovos, não vai ser no açúcar. Então, digamos que são opções menos piores, mas você vai ter todos os mesmos efeitos prejudiciais do açúcar branco comum, comendo o açúcar mascavo ou açúcar demerara. Ele só vai ser menos industrializado, digamos assim, menos processado do que o açúcar branco. E se eu fizer a minha receita, Alessandra, com açúcar de coco, é melhor? Poxa, ele é super mais caro, vale a pena? Bom, aí a gente tem uma opção um pouco mais vantajosa do que o açúcar demerara, o açúcar mascavo. Porque o açúcar de coco também não passa ali por esses refinamentos todos, como o açúcar branco, não vai ter aqueles aditivos químicos todos ali, e ainda vai ter um menor índice glicêmico. Então, esse açúcar ele vai chegar mais lentamente lá na corrente sanguínea que o açúcar branco. E com isso você vai ter uma menor liberação de insulina ali. Você vai ter menos esses picos de insulina que eu estava comentando aqui antes. Mas a questão é que esse açúcar ele vai chegar. Ele vai chegar mais lentamente na sua corrente sanguínea, mas ele vai chegar. Então, vou fazer uma analogia aqui
para você entender com uma compra no seu cartão de crédito. Você, sei lá, quer comprar lá um celular novo, vamos supor ali que ele custa R$3.000, tá? Você tem a opção de pagar ele lá à vista ou em 3 vezes esse valor aí. O valor vai ser o mesmo, então você acaba decidindo que vai pagar parcelado, né? 3 vezes de R$1.000, porque você consegue se organizar melhor ali nas suas contas, ficar mais tranquilo. Mas no fim, você vai pagar o valor total do celular. De qualquer maneira, você vai pagar os R$3.000 nesse telefone. O dinheiro ele vai sair da sua conta aos poucos, mas ele vai sair, vai debitar lá. Então, o açúcar de coco vai ser mais ou menos isso daí. Você vai pagar a conta parcelada, mas ainda assim vai ter que pagar o valor total no final. Então, ele vai chegar mais devagar na sua corrente sanguínea, mas ele vai chegar também. Então, é uma opção melhor? É uma opção melhor, mas vai ser açúcar também, glicose também. Tem calorias de qualquer forma, inclusive a mesma quantidade de calorias que o açúcar branco comum. Então não se engane, gente, açúcar é açúcar e acabou. Não é porque é menos industrializado ou mais natural que vai ser alguma coisa realmente saudável. Então você avalia aí o custo-benefício de estar comprando, por exemplo, um açúcar de coco. Mas e os adoçantes? Então, se um produto é doce, ou ele usa um açúcar, ou ele usa um adoçante para ter esse sabor doce. É melhor que seja um adoçante do que o açúcar? Bom, depende. Qual que vai ser o adoçante? Qual que vai ser o produto, a composição dele no geral? A vantagem é que os adoçantes eles vão ter ali 0 calorias ou poucas calorias. Então, um produto que tem ali uma substituição do açúcar pelo adoçante, ele vai ter menos calorias do que se ele fosse adoçado com açúcar, o que é bom, principalmente para quem está querendo emagrecer. Mas, dependendo dos outros ingredientes que esse produto tem ali, ele ainda assim vai ser um produto com alto valor calórico. Por exemplo, tá? Você tem ali um bolo low carb, um bolo low carb com adoçante no lugar do açúcar, xilitol, que é bem comum. Então, ele vai ter ali o adoçante, que não vai ter calorias ou poucas calorias, mas ele vai ter farinha de amêndoas, que a maioria das receitas low carb vão ter farinha de amêndoas, que acaba sendo uma farinha bem calórica. Então, esse vai ser um alimento de qualquer jeito com alto valor calórico. E a gente tem uma infinidade aí de adoçantes no mercado. Então, precisa saber também qual tipo de adoçante que está ali para a gente saber se é realmente melhor ou não. Os adoçantes artificiais já são bem antigos, já é usado aí pela indústria já tem um bom tempo. Então, sacarina, sucralose, o aspartame, esse sulfame, já são mais antigos mesmo, mais conhecidos. E os naturais, que são um pouco mais recentes, como eritritol, o próprio xilitol, talmatina e estévia, que também é bem conhecido. Então, eles vão ter ali pouca ou nenhuma caloria, mas acontece que a gente não pode levar só calorias em consideração, outras coisas também importam. Já tem um monte de estudo aí demonstrando efeitos prejudiciais do consumo, principalmente excessivo, de adoçante, principalmente adoçantes artificiais. Então, alterações na tireoide, na flora intestinal, na microbiota intestinal. Então, uma disfunção ali, um desequilíbrio na flora intestinal, alergias, toxicidade, muitos estudos demonstrando já isso daí. E os adoçantes naturais, principalmente xilitol e eritritol, podem acabar causando aí também alterações intestinais, muita distensão, gases, diarreia em alguns casos, principalmente se for consumir um pouquinho a mais aí na maioria das pessoas. Então, as melhores opções de adoçante que a gente tem acabam sendo ali a talmatina e a estévia, que são mais naturais, extraídos de plantas. Vão ter menos efeitos prejudiciais, mas, claro, o consumo em excesso também não vai ser recomendado, como tudo, na verdade. Então, produtos que tenham ali esse tipo de adoçante lá nos ingredientes são realmente opções melhores. Então, sempre que possível, se quiser fazer uma opção melhor, uma escolha melhor, vai olhar lá no rótulo desse doce, desse produto, o que tem lá para adoçar. E aí, sempre escolha opções mais naturais, menos calóricas, se possível também, com ingredientes mais saudáveis.
E é muito importante também, uma outra questão, falar sobre isso, para você se atentar aqui. Muito importante isso que eu vou falar agora. Não é porque um produto é mais natural, que tem um açúcar de coco na composição, na receita. Não é porque um produto é fit, é light, é integral, é low carb, tem stevia ou talmatina na composição no lugar do açúcar, tem um adoçante bom no lugar do açúcar, que você possa consumir em grandes quantidades se você está querendo emagrecer. Isso é muito importante falar e repetir. Cuidado com isso, gente, cuidado. Eu canso de ver a seguinte situação. A pessoa quer muito emagrecer, começa a estudar, se informar um pouco, começa a fazer várias trocas na alimentação, troca tudo pela versão fit, troca o açúcar pelo adoçante, troca pelo integral, pelo low carb, mas misteriosamente não emagrece. Por quê, gente? Porque tudo isso daí tem calorias também. Tudo isso tem calorias. Tudo aí são receitas, são produtos que muitas vezes ficam gostosas também. Fica gostoso. Então, se você consumir além da quantidade, que muitas vezes acaba acontecendo mesmo, porque fica gostoso, se você comer além da sua necessidade energética, você vai engordar. Não se engane. É muito comum acontecer isso. As pessoas se perdem na quantidade desses produtos considerados mais saudáveis. Não é porque um alimento é mais saudável que ele não vai te engordar. Os próprios alimentos naturais também vão te engordar. Se você comer frutas em excesso, vai engordar. Se você comer carne em excesso, vai engordar. Se você comer ovo em excesso, vai engordar. Tudo isso vai engordar se você comer demais. Mas qual que é a diferença? A diferença é que é muito mais difícil você comer alimentos naturais em excesso. É aí que está o negócio. Normalmente vai se exagerar em quê? Nesses produtinhos, nessas receitinhas light, fit da vida. É muito mais difícil você comer alimentos naturais em excesso. E é por isso que quando você tem uma alimentação mais natural possível, fica naturalmente mais fácil de emagrecer. Quando você enche a sua rotina de produtos industrializados, esses fit, light, receitinhas low carb, receitinhas funcionais, você tem uma tendência muito maior em comer mais vezes e uma maior quantidade de calorias do que se você comesse ali só os alimentos naturais. O que você acha aí que fica mais fácil de exagerar? Um biscoitinho low carb de coco ou banana? Certamente vai ser o biscoito. E dificilmente ele vai ser menos calórico do que a banana. Aí que tá também. Você entende por que eu bato aqui sempre nessa tecla e vou continuar batendo? Se você quer emagrecer, prefira alimentos naturais como base da sua alimentação. Não dá para você toda hora querer botar essas receitinhas e você vai acabar comendo mais. Então, beleza, você tem vontade de doce, tem vontade de comer doce? Não tem jeito. Eu também, todo mundo tem. Mas quando essa vontade bater aí, quando sentir essa vontade de comer doce, veja se alguma coisa mais natural já resolve, se já é suficiente. E frutas são maravilhosas para isso daí. Mas ok, vai ter momentos que você quer uma coisa diferente mesmo e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem também recorrer lá a uma receitinha de um bolo integral, funcional também. Ou até um produto industrializado, com uma opção ali mais saudável, seria interessante. Só lembra de não se perder nas quantidades, isso é muito importante. Que outra situação que acontece? Às vezes você tá com vontade lá de comer um bolo de chocolate, sabe, tradicional, com açúcar mesmo e tal, e aí você resolve fazer uma versão fit, um bolo integral lá de chocolate, para tapear essa sua vontade de comer esse bolo. Acaba que às vezes você fez essa receita, a receita não ficou muito legal, ficou lá o bolo solado, não passou a sua vontade. Aí você come uma banana com uma pasta de amendoim. Aí você come um chocolate amargo. E no final você continua com aquela vontade de ter comido aquele tal daquele bolo de chocolate que você ama. E aí fica só pensando naquele tal desse bolo. Aí fica só pensando nesse bolo o dia inteiro, bolo, bolo, bolo na cabeça. E no fim, acaba que você não aguenta
vai lá, resolve ir na padaria, passar lá e comprar o tal do bolo que você queria. E acaba geralmente comendo ali mais do que uma fatia. Ou seja, você ficou lá tapeando aquela sua vontade com outras coisas e no fim acabou comendo o que você queria, que era aquele bolo de chocolate e mais outras coisas. Ou seja, foi muito pior. Você consumiu uma quantidade ainda maior de calorias do que se você tivesse comido ali só o bolo de chocolate que você queria. Então, quando surgir a vontade, se questiona. Eu vou matar esse meu desejo aqui com alternativas mais saudáveis? Se sim, tudo bem, perfeito. Agora, caso você identifique ali que essa vontade só vai ser suprida ali com um doce numa versão original, com açúcar, com farinha branca, vá em frente. Coma esse doce que você quer. Não é crime, não. Não é crime. Mas faz isso com consciência. Saboreie, aproveite esse doce. Não faz sentido, sei lá, e engolir tudo rápido, botar tudo para dentro. Então, aumenta o tempo ali, ó, de contato na sua boca, na sua língua, não vai engolindo tudo direto. E é muito importante falar também que para ter prazer em comer alguma coisa, você não precisa exagerar na quantidade. Você consegue matar, sim, essa sua vontade de comer um bolo com uma fatia só. Não precisa comer 3. Ah, mas se for para comer uma fatia só, eu nem como. Porque daí vai me dar mais vontade ainda, eu prefiro nem comer. Se você pensa desse jeito aí, é porque você não sabe apreciar o doce. Você não sabe comer devagar uma coisa gostosa. E sabe por que você não consegue? Porque você vê esse alimento, esse doce como proibido. E quando você vê algo dessa forma, se torna algo muito mais atrativo, mais tentador, porque você acha que comer esse doce é um deslize, é uma recaída que não pode mais acontecer. E isso te faz querer comer grandes quantidades de uma vez, um monte de doce de uma vez, um monte de doce de uma vez, para depois você jurar que nunca mais vai fazer isso, porque tá errado, porque você vai engordar muito. Mas na verdade o que vai te engordar é esse tipo de pensamento. Esse pensamento extremista, essa relação ruim com os alimentos, como se fossem vilões proibidos, é isso que engorda. Esse pensamento que vai fazer você exagerar comendo 3 fatias de bolo, o bolo de chocolate que você queria, em vez de comer uma devagar, comer uma com calma. Então entenda que comer um doce, vez ou outra, numa pequena quantidade, não vai acabar com seus resultados, não vai botar tudo a perder. Mas comer de uma forma descontrolada, grandes quantidades, com certeza vai. Então a quantidade importa, ela importa muito, muito mesmo. Você pode comer de tudo, mas não sempre, não o tempo todo, em grandes quantidades. E é assim com tudo na vida, se a gente for parar para pensar, a gente não pode satisfazer as nossas vontades o tempo inteiro. Ah, eu queria dormir o dia todo. Queria comprar sapato novo todo dia. Ah, eu também queria, gente. Quem é que não quer, né? Então, nós temos que saber dosar as nossas vontades. O quanto você tem cedido às suas vontades aí. Pensa um pouco. Ah, mas eu não vivo sem um docinho. Ah, não é só você, não. A maioria das pessoas tem essa dificuldade. Que o açúcar, ele nos traz uma sensação prazerosa. Ele estimula a liberação de hormônios, como a dopamina, que vai ter aí uma melhora na sensação de bem-estar. Muitas vezes mulheres, quando estão no período pré-menstrual, acabam tendo ali uma queda de serotonina, de dopamina, e aí, para tentar compensar isso, acabam tendo uma maior necessidade por doces. Tem muita vontade realmente de comer doce nesse período. Não é à toa que isso acontece. Então não tem nada de errado nisso. Porém, o consumo não pode se tornar uma obsessão. Esse exagero vai levar realmente a um vício constante. Fica toda hora se recompensando nos doces. Então o doce ele pode fazer parte, sim, de uma alimentação de forma equilibrada, de forma consciente. A gente tem que entender que resistir é sim necessário em muitos momentos. Mas a ideia é que isso não seja algo assim, um sofrimento, sabe?
mas na verdade que seja uma opção. Então, em vez de eu não posso comer doces, melhor pensar, poxa, eu posso comer doce, mas eu escolho, nesse momento, não comer. Eu tenho um propósito envolvido nisso. Então, eu posso me satisfazer com pequena quantidade, sim. Quebre essa ideia de que você não consegue se satisfazer com pequenas quantidades. Teste isso. Avalie a sua vontade quando ela acontece também. Eu realmente estou com vontade? Ou é só porque eu vi um doce na minha frente que eu quero comer? Ou é só porque alguém me ofereceu, que estava ali, que eu vi, senti o cheiro, que eu não posso recusar? Então avalie, se questione um pouco. E se você tem uma grande dificuldade também em controlar esse doce, é interessante que você evite ali uma grande disponibilidade dele também. Então, ter grandes quantidades, por exemplo, ali do chocolate que você mais gosta na sua despensa, não é uma boa opção. Então, não comprar, não ter ali disponível grandes quantidades. Deixar a sua despensa lá lotada de chocolate não vai te ajudar. Então, tenha disponível ali, tudo bem, mas em pequena quantidade, então. E falando nisso, uma dica muito simples, mas que realmente pode ajudar, vamos supor, você tem lá o seu chocolate, a sua barra de chocolate que você mais gosta lá na sua despensa. Hoje eu tô com muita vontade e quero comer um doce. Beleza. Vai lá, pega esse chocolate na despensa, tira lá a quantidade que você determinou para comer, sei lá, 1, 2, 3 quadradinhos, vamos supor aqui, e fecha e guarda. Tira aquilo da sua frente. Tira do seu campo de visão. Você concorda comigo que se você pegar lá a barra toda, abrir e sentar na frente dela, vai dar muito mais vontade de você começar a comer de forma descontrolada e quando você vê, já chegou na metade, já chegou no final, ou então na frente da TV, ou com o celular na mão, com certeza vai ser muito mais complicado. Então pegue a quantidade que você determinou que vai comer e guarda, tira do seu campo de visão. Facilita a sua vida. Então dicas simples, gente, dicas simples que funcionam. Você tá com muita vontade de bolo? Beleza. Vai lá então, compra uma fatia daquele bolo que você tem vontade. Se você tem muita dificuldade de se controlar, evita fazer um bolo enorme. Fez uma travessona lá de bolo. Você vai ficar ali o tempo inteiro com aquele bolo na sua frente, o dia inteiro, o dia seguinte às vezes, e vai ficar muito mais difícil de você se controlar. Então, se for fazer um bolo em casa, distribui lá para a vizinha, sei lá, para um colega, congela, porciona ali em fatias, congela. Deixa lá num saquinho no freezer. Quando você quiser depois comer em um outro momento, você vai e descongela uma porção. Então não torne as coisas mais complicadas para você. E não veja também os doces como uma proibição. Beleza, comeu doce, comeu doce. Pense na satisfação disso, não tem essa culpa. Pensa na satisfação, volta para a sua alimentação normal, mais natural e pronto, tudo certo, vida que segue. Essa ideia de proibição com doce, na verdade, ela vai aumentar a sua vontade, só isso que vai acontecer. Você vai ter uma relação ruim com essa comida, você vai ter uma tendência a exagerar quando você for comer, e aí vem aquele negócio, aquela culpa, aquele desânimo. Você já viu como a sensação é diferente de você comer 1, 2 quadradinhos de chocolate ou comer uma barra inteira? Como é que você se sente depois? Comeu 1 quadradinho, 2, tudo bem, você tá tranquilo, tá de boa. Agora vai comer a barra inteira. Como é que você fica depois? Pensa nesse sentimento, você vai se sentir super mal. Poxa, de novo exagerei, de novo fui fraca. Poxa, esse negócio faz mal, vou engordar um monte. E agora vem aquela ideia também de punição. Poxa, vou ter que fazer academia mais uma vez essa semana, vou ter que aumentar o tempo de academia, vou ter que restringir mais carboidrato. Vem essa ideia ali de estar se privando mais. Ou então até estar buscando algo milagroso, um remédio para tirar a vontade de doce ou algo assim. Então você só fica nesse alto e baixo toda hora, esse ciclo. Quebre esse ciclo. Então coma em pequenas quantidades, você vai ver que consegue se satisfazer e não vai ficar depois
com essa consciência pesada, se culpando e querendo compensar. E escolha sempre um meio termo é melhor. Então, resistir às vezes e ceder às vezes. Analisar ali qual que é a real necessidade. Será que realmente eu tô com uma vontade real mesmo de comer doce? Ou é porque eu tô triste hoje, porque eu tô chateada, eu quero compensar alguma coisa que foi chato no meu dia? Quero me compensar, me satisfazer com esse doce? E lembre que a pequena quantidade, ela não vai prejudicar o teu resultado. Mas aprecie, mesmo que em pequena quantidade, aprecie devagar, valorize esse momento. E quando for comer, né, acho que nem precisa dizer isso, mas enfim, escolha alguma coisa que você realmente goste. As pessoas comem muitas vezes no modo automático, porque alguém ofereceu, tá comendo. Às vezes um produto de má qualidade, cheio de açúcar, não, tá comendo porque ofereceram no trabalho, porque tem o cafezinho no trabalho lá, os biscoitinhos que sei lá quem trouxe, entendeu? E tá lá comendo no modo automático. Então sai do modo automático, começa a pensar, não come por comer, combinado? E sempre que possível, escolha opções mais saudáveis, analise com calma, olha lá os ingredientes, assim você vai conseguir fazer escolhas mais saudáveis para a sua vida. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, envia para alguém que pode aproveitar também esse conteúdo.